E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos abordar sobre o processo de formação do chamado sistema feudal, convencionalmente chamado de feudalismo. É importante notar que o feudalismo, o tempo histórico dele é o tempo medieval, que alguns costumam chamar de Idade Média ou medievalidade. Na Idade Média, que é um período de praticamente aí 1000 anos de historicidade, ela vai do século V ao século XV, nós teremos a presença predominantemente do sistema feudal, ou feudalismo, que na verdade acaba sendo um feudalismo cristão. Como esse processo ele é um processo longo, os historiadores costumam trabalhar o feudalismo em vários momentos. Na aula de hoje, iremos discutir o momento de formação dele. E para que se possa trabalhar a ideia da formação do feudalismo, principalmente aqui por volta do século V, século VI, depois de Cristo, nós vamos discutir em três detalhes importantes. Primeiro, nós vamos ver algumas considerações gerais, para falar um pouquinho sobre a ideia de Idade Média. Depois se discute os elementos romanos que vão contribuir para a formação do feudalismo ocidental europeu medieval, os elementos germânicos ou bárbaros, que vão ser decisivos nesse processo de formação do feudalismo medieval europeu ocidental, e também o próprio Império Carolíngio, algumas questões inerentes ao Império Carolíngio, que vão contribuir também para o processo de expansão e até mesmo de formação desse feudalismo europeu ocidental. Então vamos lá? Em primeiro lugar, o que a gente coloca aqui como considerações gerais, antes de falar do feudalismo europeu ocidental medieval, é em relação à Idade Média. Esse termo, Idade Média. É preciso observar que existe diversas visões sobre a palavra Idade Média, ou sobre o que a Idade Média significou para aquela sociedade da época. Nós temos uma visão preconceituosa da Idade Média. Essa visão preconceituosa, essa visão estereotipada, ela é trabalhada pelos renascentistas no primeiro momento, aqui por volta do século XV. Os primeiros renascentistas trabalham a ideia da Idade Média como sendo um momento de declínio cultural, como sendo um momento de atraso da civilização europeia. Os renascentistas dizem que a Idade Média corresponde ao período intermediário entre a civilidade, que seria a cultura clássica greco-romana, e a modernidade, aonde o Renascimento irá se encontrar, aqui por volta do século XV. Então, essa visão preconceituosa, essa visão de negação realizada em torno do renascimento cultural sobre a Idade Média, ela ocorreu principalmente envolvendo os primeiros renascentistas. Porém, essa visão preconceituosa, essa visão de estereótipo, ela vai continuar existindo lá na frente, com o movimento iluminista. O movimento iluminista no século XVIII, ele vai caracterizar a Idade Média, ou seja, ele tipifica a Idade Média como sendo a Idade das Trevas, a idade do obscurantismo religioso. Entretanto, se nós formos para o século XIX e analisar a literatura romântica, o romantismo no século XIX, principalmente com a literatura do trovadorismo, o romantismo ele já vai enaltecer a Idade Média. Ele já vai fazer um engrandecimento da Idade Média. Né? O
romantismo, que vai trazer as fontes de culturas populares, as fontes de culturas nacionais. Então ele já vai trazendo então, um gigantismo sobre os tempos medievais. Quando se olha para a história cultural da escola dos análises, a história das mentalidades, que surgiu ali por volta de 1920, a história dos análises, por exemplo, ela já vai fazer críticas à Idade Média. Ela faz o movimento de criticar a Idade Média, principalmente com aquela ideia de que a Idade Média seria o berço da civilização. Mas, ao mesmo tempo, ela critica também a concepção de Idade das Trevas. A história cultural, a história dos análises, vai fazer uma crítica, diz, olha, na Idade Média você não só tem trevas. Na Idade Média nós teremos avanços técnicos, avanços econômicos, nós teremos crescimento demográfico, surgimento de nova forma de saber, e até mesmo relativas tolerâncias religiosas e culturais. Uma visão completamente diferente da do romantismo, que enaltece, e até mesmo do renascimento cultural e do iluminismo, que preconceitua a Idade Média. E aí os historiadores, eles costumam dividir, do ponto de vista didático, do ponto de vista de efeito, eles costumam dividir a Idade Média em dois momentos, porque ela é longa. A Alta Idade Média, que pegaria do século V ao século X, e a chamada Baixa Idade Média, que vai ali do século XI ao século XV. Como nós estamos discutindo a formação do feudalismo, nós estamos aqui no começo da Alta Idade Média. Nós estamos aqui principalmente por volta do século V e VI, eu diria voltando um pouquinho para o século IV, entre o século IV, V e VI, para poder discutir esse processo de formação do feudalismo, que vai se dar justamente no início da Alta Idade Média. Um dos principais estudiosos da medievalidade, que é o historiador lá dos análises ou da história cultural, Marc Bloch. Marc Bloch costuma dizer, esse pensador, que para entender a formação do feudalismo medieval ocidental, precisamos compreender que esse processo de formação ele vai se dar a partir da fusão, da junção de dois elementos, de duas instituições, os elementos romanos, ou as instituições romanas, e os elementos bárbaros, ou as instituições germânicas. Então, se nós pegarmos os elementos romanos com os elementos germânicos ou bárbaros, bem aqui nós teremos instituições que vão levar ao processo de formação do feudalismo. É evidente que os elementos romanos, eles são fruto da desagregação da crise do modo de produção escravista, na época da crise do Império Romano. A partir da crise do Império Romano, eu tenho a desagregação, ou a desarticulação, ou a crise do modo de produção escravista. E a partir daquela crise, nós teremos uma série de transformações acontecendo na sociedade romana, a partir do nascimento de instituições que vão nos mostrar a origem do feudalismo ocidental europeu medieval. Quando nós falamos dessas instituições romanas, provenientes da crise do escravismo, nós temos o colonato. A partir do colonato, eu tenho a origem da servidão. Nós temos a vilae, ou as vilas de subsistência. A partir dessas vilae, eu terei uma economia de subsistência. Nós teremos a origem dos futuros domínios feudais. A origem dos futuros feudos, eu percebo dentro da vilae, da economia agrária, de base agrária, de tendência ao autoconsumo, nós iremos enxergar aqui dentro do sistema de vilae. E é lógico, e o próprio patriciado. O próprio patriciado que vai nos mostrar a origem dos senhores, o quê? Dos senhores feudais. Os grandes proprietários romanos passando a ser responsáveis dentro dessas vilas pela sobrevivência e proteção, através do sistema de colonato. Então, elementos romanos que vão levar à formação do feudalismo.
Mas o feudalismo ele também acontece, né, por conta de outros elementos romanos, como, por exemplo, o próprio cristianismo. O cristianismo que se oficializou no final do Império Romano, o cristianismo, através da oficialização do Edito de Milão, liberdade de culto aos cristãos, Edito de Tessalônica, que instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado romano. O cristianismo, ele é romano e ele vai contribuir também para a formação do feudalismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela sai fortalecida. O Império Ocidental Romano vai cair e a Igreja sai fortalecida para se institucionalizar com o poder universal durante a Idade Média e para influenciar a mentalidade do homem feudal medieval. Daí o cristianismo, eles são um outro elemento romano, fora aí dessa discussão da crise do escravismo, mas que irá contribuir também para a formação do feudalismo. O feudalismo também se forma, acima de tudo, principalmente com os elementos bárbaros, ou os elementos germânicos. Esses povos, que são povos que vieram principalmente da região ali da Escandinávia, ou da região fora das fronteiras Germânia, esses povos aqui vão invadir o Ocidente Europeu. Dentro do século IV, nós temos a presença desses povos germânicos ou bárbaros. Esses povos, né, que nós temos aí entre eles os hunos, visigodos, ostrogodos, tá, francos, germanos, anglos, saxões, são milhares de povos germânicos que vão invadir desde o século IV, a parte ocidental, que corresponde aí a Roma, e eu diria que essas invasões elas vão se dar até o início do século XI. Então, um longo período de invasões. Então, esses povos, eles viviam dentro de um modo de produção primitivo. A migração desses povos para essa parte ocidental da Europa, que fazia parte do Império Romano, a parte ocidental do Império Romano, essa migração, alguns historiadores chegam a afirmar que é a desorganização do modo de produção primitivo, que vivenciava os povos germânicos ou bárbaros. Então, eles vivenciavam o modo de produção primitivo e, a partir dessa migração, esse modo de produção primitivo, ele está em crise, ele está se desarticulando. E esses povos, eles vão trazer para dentro dessa parte ocidental da Europa, que fazia parte do antigo Império Romano, eles vão trazer os seus costumes, os seus hábitos, os seus valores, as suas tradições, que vão ser muito importantes como elementos ou instituições para o processo de formação do feudalismo. Alguns estudiosos chegam até a colocar que o feudalismo ele tem no seu processo de formação instituições ou elementos muito mais germânicos ou bárbaros do que os elementos romanos. E aqui nós temos uma série de comportamentos, ou seja, de valores, de hábitos, de organização desses povos que vão contribuir para a formação do feudalismo. A economia deles era uma economia de base rural, que nós vamos observar que vai ser a base da economia do sistema feudal. A economia desses povos era uma economia principalmente agropastoril. A agricultura vai ser a base da produção que vai sustentar o sistema feudal. A economia desses povos era uma economia de subsistência. Eles viviam uma realidade de economia de alto consumo, uma economia de subsistência, que vai ser a base da economia feudal. Outra coisa importante é que esses povos, na verdade, eles não tinham a presença de um Estado. Eles não conheciam, por exemplo, a noção de cidadania. Eles se organizavam de uma forma descentralizada, politicamente, através de estruturas tribais guerreiras, ou seja, uma descentralização política. Se nós analisarmos a organização política do sistema feudal, nós iremos observar a presença de uma descentralização política. Um dos principais elementos também, era um costume entre esses povos, que vai contribuir para a formação do feudalismo, era o direito deles.
As suas leis eram leis costumeiras, eram baseadas em tradições orais. Se nós analisarmos o direito que vai predominar no sistema feudal, o direito que predomina no sistema feudal é um direito consuetudinário, que é um direito baseado em costumes, valores, tradições, herdados aqui do direito feudal, eu diria, desses povos germânicos, que estão vindo aqui ocupar esse processo da Europa Ocidental e contribuindo para a formação do feudalismo. Um dos principais hábitos desses povos que eles tinham era o chamado comitatus, que era um laço de fidelidade entre os guerreiros. Laço de fidelidades entre as lideranças guerreiras, que garantiam uma série de benefícios para os seus soldados guerreiros, que mostravam a sua fidelidade. Então, esses laços de fidelidade, dentro dessa sociedade tribal guerreira, chamada de comitatus, essa fidelidade ela vai estar presente nas relações de suzerania e vassalagem do sistema feudal. Quando você observa as relações horizontais de suzerania e vassalagem do sistema feudal, ali tem a fidelidade de um nobre para com outro nobre, e essa fidelidade eles vão tirar daqui. Ela vem daqui, do comitatus germânicos ou bárbaro. Então, o feudalismo ele é fruto dessa fusão. Ele é fruto dessa junção de elementos romanos com os elementos germânicos ou bárbaros. Mas é importante também observar, dentro desse processo de formação do feudalismo, a presença, e aqui a gente observa claramente o mapa, para poder identificar principalmente o território onde vai se formar o chamado Império Franco, o Império de povos francos, que seria principalmente o território, olha só, da França. O Império formado pelos francos vai ocupar principalmente o que nós chamamos de Franca hoje. Aqui você vê o Reino dos Francos, Paris, Orleans, Verdun, Marsella, territórios que hoje estão dentro, evidentemente, do Estado francês. Os francos foram um dos povos germânicos ou bárbaros que invadiram o Ocidente europeu. E os francos eles vão formar um império nessa região, onde hoje nós chamamos principalmente da França. No primeiro momento, eles formaram um império com a dinastia dos Meroveus. É o famoso Império Merovingio. A consolidação desse império se dá com uma outra dinastia, a dinastia dos Carlos, principalmente a dinastia de Carlos Magno, que é o chamado Império Carolíngio. Onde nós teremos ali uma aliança entre o Estado e o Papa para a formação desse império, onde nós temos o próprio Carlos Magno, que foi um dos principais imperadores que passaram por aqui, fazendo um renascimento carolíngio, um renascimento muito importante, no campo cultural para o surgimento desse império, onde ele estimula os sábios, as artes e até mesmo o ensino da cultura clássica, onde nós teremos aqui uma distribuição de títulos e terras gratuitas por Carlos Magno. Carlos Magno ele distribui títulos e terras gratuitas para parte dos seus guerreiros. Ele transforma parte dos seus guerreiros, ao distribuir esses títulos e cargos, ele basicamente uma distribuição gratuita, ele transforma parte dos seus guerreiros em nobres, com domínios feudais. Em nobres, com domínios feudais. Onde esses guerreiros iriam se transformar em senhores feudais, em uma nobreza guerreira feudal. E cumpriria a fidelidade com Carlos Magno. A fidelidade principalmente de lhe proteger, lhe dar um apoio militar. Carlos Magno seria o seu grande suzerano, e não soberano, mas suzerano, e essa nobreza guerreira seria a sua vassalagem. Suzerania, vassalagem, que foi muito importante nesse processo também de formação, e eu diria até mesmo de expansão do feudalismo ocidental medieval. Ok? Então, o feudalismo é fruto principalmente da fusão de elementos romanos, como o colonato, com os elementos germânicos, como comitatus,
e, evidentemente, com a contribuição da formação do Império Carolíngio. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.